Bom, olá para todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar de um tema tão importante como esse, principalmente para minha área, né, a área da psicologia. Eu me chamo Maria Eduarda, formei na UFO em 2015. Hoje em dia sou especialista em saúde mental e atenção psicossocial, terminando a segunda especialização em neuropsicologia, avaliação neuropsicológica. Trabalho na APAE como psicóloga clínica. Sou também docente do curso de psicologia da Unifcamp e também sou psicóloga clínica num consultório. E hoje vim falar um pouquinho a respeito, né, do HIV/AIDS dentro aí de um processo de psicologia, nesses âmbitos, né, nesses fatores, nessas reflexões. Fiz um esqueminha para tentar nortear um pouquinho a minha fala, até mesmo para pegar as partes mais importantes referentes a essa temática. Começar primeiro, né, falando um pouquinho da UNAIDS, que é um programa das Nações Unidas pelo mundo inteiro. Ele foi criado em 1996. Ele tem como principal função criar soluções e também ajudar, auxiliar e apoiar ao combate à AIDS. Ele também tem como principal objetivo prevenir e promover saúde, né, e também prevenir, né, o avanço do vírus HIV. Ele também presta assistência às pessoas, aos afetados pela doença, e também tenta reduzir o impacto socioeconômico da epidemia, porque a gente sabe que o tratamento ele não é barato, é um tratamento difícil, complicado, mas que se tem aí, né, grandes resultados, né, positivos e favoráveis. Vou começar com uma fala da ex-diretora representante da UNAIDS no Brasil. As palavras são capazes de moldar o pensamento e influenciar comportamentos. Portanto, a utilização de linguagem apropriada tem o poder de fortalecer a resposta global à epidemia de AIDS. Essa foi a palavra de Georgina Braga, ela ex-diretora, né, até 2019, da UNAIDS, aqui representantes aqui no Brasil. Hoje em dia a gente tem a Cláudia Velasquez, que é a nova diretora. E a partir dessa fala dela, a gente percebe o tanto que a nomenclatura, o modo de falar, o jeito de falar também, eles impactam, né, as pessoas com HIV/AIDS. Às vezes a gente tem uma terminologia que implica em preconceito ou em estigmatização e até mesmo leva, né, as pessoas com HIV/AIDS a se sentirem submissas, vulneráveis, incapazes, fragilizadas, né? Vou falar um pouquinho sobre as terminologias, porque é muito importante a gente falar um pouquinho a respeito disso, justamente porque causa um impacto muito grande nas pessoas com HIV/AIDS. Passa desapercebido, porque muitas nomenclaturas a gente recebe através de tradições, através de crenças, é passado dentro de um processo histórico, mas que à medida que o tempo vai passando, a gente vai reconhecendo, interpretando e também modificando, né, essas nomenclaturas. A primeira, né, é justamente a questão, né, do HIV/AIDS, para a gente não confundir o que seriam essas duas questões, né? Muitas pessoas falam, é a mesma coisa, né? Mas são nomenclaturas diferentes que têm uma definição, uma explicação também diferente. Então, para a gente evitar aí uma confusão, né? Primeiramente, falar que o HIV ele é o vírus e que se esse vírus ele for desenvolvido, né, passar por um processo de desenvolvimento, a gente tem a síndrome clínica, que é a AIDS verdadeiramente propriamente dita. Então, a gente deve, né, pensar em falar a respeito sobre pessoas vivendo com AIDS, prevalência do HIV, prevenção do HIV e testagem e aconselhamento do HIV. A gente não pode falar em testagem da AIDS, porque a AIDS ela não é um vírus, ela já é a doença. A gente deve falar em testagem do HIV, porque o HIV é que é o vírus. O vírus da AIDS, gente, não existe, né? Existe o vírus do HIV. É até redundante essa minha fala. Vírus do HIV.
porque o HIV ele já é o vírus, né? Então a gente deve também retirar essa questão, vírus do HIV. Tentar também retirar, né, a expressão aidético. Jamais utilizar esse termo, né? Para a pessoa é um termo assim totalmente, né, estigmatizante, totalmente ofensivo, e a pessoa realmente ela não se sente bem com essa terminologia. Porque ela não se reduz, né, ela não se limita à doença. Ela não é a doença, né? Ela é uma pessoa, ela é um indivíduo. Então é preferível, né, falar pessoa vivendo com HIV, pessoa soropositiva, HIV positivo ou positiva. Infectado com AIDS. Também é uma terminologia, né, que não tem como, né, não cabe, porque ninguém é infectado pela AIDS. A AIDS, primeiramente, novamente, ela não é um vírus, né? É até mesmo redundante a gente falar isso. E outra, a AIDS, ela não é um agente infeccioso. Teste da AIDS não existe, né? Como falado anteriormente, né? É teste da HIV, né? Ou então teste do anticorpo do HIV, para saber se realmente é positivo ou negativo. Vítima da AIDS, eu escuto muito falar a respeito disso. Ah, tal pessoa, né, foi acometida pelo vírus e agora ela é uma vítima da AIDS. Colocar a pessoa como vítima é a mesma coisa de colocar ela como sendo desempoderada. Novamente, a gente volta com uma estrutura estigmatizante. Ela não é vítima, ela não é vulnerável, né? A palavra vítima coloca a pessoa como sendo submissa, como sendo frágil. Paciente de AIDS. A gente só se utiliza o termo paciente dentro de um contexto clínico. Fora dele, paciente é referente a uma pessoa passiva, que não tem um poder ativo, que não tem poder de decisão sobre a sua própria vida e que também não atua diretamente na sua vida. Então, o termo paciente também, ele deve ser retirado, colocado apenas dentro de um contexto clínico. E o grupo de risco? O grupo de risco é um dos fatores, uma das terminologias mais utilizadas e que também é totalmente desnecessário. Quando a gente fala em grupo de risco, automaticamente as pessoas levam para um preconceito, né, contra principalmente a população LGBT. Mas que a gente sabe que não existe esse grupo de risco, né? Muito pelo contrário. Existem comportamentos de risco que levam sim à transmissão pelo vírus HIV. Outra coisa é a doença mortal ou incurável. Quando se recebe um diagnóstico, né, do HIV ou da AIDS, a gente percebe que muitas pessoas associam, né, a questão de morte. Não, a gente não pode rotular, né, uma doença ou uma infecção, um vírus, né? A gente não pode rotular. Até mesmo porque, quando a gente rotula, levando ainda mais para um lado, né, de morte, uma questão incurável, impacta diretamente no tratamento da pessoa. Ela se sente completamente desmotivada, ela não consegue realmente aderir ao tratamento por completo e pode até mesmo abandonar no meio, né, ou no final. E doença sexualmente transmissível, né? A gente sempre utiliza o termo DST, mas, né, de uns anos para cá, vem se trocando, né, doença sexualmente transmissível por infecção sexualmente transmissível. Substituir o termo doença por infecção. Porque, às vezes, né, a pessoa tem, né, o vírus, mas não tem nenhum sintoma. E eles também não manifestam a doença. Portanto, se utilizar, ao invés aí também de doença, utilizar o termo de infecção. Bom, falando um pouquinho, né, a respeito dessas terminologias, né, de todo esse contexto, vamos passar então agora a definir um pouquinho, né, o que seria HIV, o que seria essa AIDS, né? A infecção, portanto, né, ela é uma doença transmissível por um retrovírus, ou seja, é um vírus lento. Grande parte das pessoas, elas não são assintomáticas, né? Elas só vão ter os sintomas ou perceber e reconhecer essa sintomatologia depois de um certo tempo. É um amplo espectro, né? A gente sabe que são vários fatores que norteiam aí o desenvolvimento dessa doença, né? Mas que a gente tem manifestações clínicas, né? Que vão desde uma fase aguda, inicial, com os sintomas já aparecendo, até um desenvolvimento mesmo, né? Para uma questão de sintomas um pouquinho mais graves, né?
O meio de transmissão é por contato direto e também por fluidos corporais, onde a gente tem aí, né, a questão do sangue, questão do sêmen, secreções vaginais também, mucosa, que podem ser transmitidos esse vírus, desenvolvendo aí na doença AIDS. Feito esse exposto, né, falando um pouquinho a respeito aí, né, de linhas gerais, fazendo um breve resumo inicial. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte da psicologia mesmo, né? Quais são essas alterações psicológicas que a gente tem dessas pessoas, né, que são soropositivas, né? E que são muitas questões emocionais que geram uma mudança tanto de comportamento quanto também de pensamento, uma base numa linha de cognição. Vamos para as alterações psicológicas, né? A gente tem aí que a infecção por HIV e AIDS, né, não possui intrinsecamente, ou seja, diretamente, componentes, né, que justifique alterações psicológicas. Não há nenhum fato diretivo que fala a respeito, né, dessas alterações psicológicas, mas através de observações, através de pesquisas, né, e através até mesmo do próprio tratamento e da intervenção, a gente verifica essas alterações psicológicas, principalmente sofrendo alterações emocionais. Tá? Vou falar um pouquinho das etapas. Tentei dividir um pouquinho, né? De uma etapa inicial, desde ali da pessoa quando ela suspeita ter o diagnóstico, até mesmo o tratamento. Porque aí em cada momento, em cada etapa, a gente vai vendo essas alterações emocionais, elas se desenvolverem, evoluírem, né? E tem um certo tipo de diferença, né, ao receber a notícia. Por quê? O ser humano, né, quando ele se depara ou ele lida com uma situação que ele não conhece ou que ele tem um certo tipo de medo, um certo tipo de receio, ele se vê em duas posições. Ou enxergar essa situação como sendo ameaçadora, ou enxergar essa situação como sendo desafiante. Se eu enxergo ela como sendo ameaçadora, automaticamente eu vou gerar um comportamento que, na maioria das vezes, ele vai me auto-sabotar. Porque eu vou enxergar aquilo ali como sendo ameaçador e eu não vou conseguir lidar com aquela situação de uma maneira muito legal. Não vou conseguir criar estratégias de enfrentamento. O meu comportamento ele pode ser ou passivo, ou impulsivo, ou agressivo. Ele vai tender a sair do comportamento assertivo. Os meus pensamentos, a maioria deles, vão se tornar um pouquinho mais distorcidos. E as minhas reações emocionais, elas vão estar um pouquinho mais desequilibradas. Quando eu percebo essa situação como sendo desafiante, eu tento fazer o máximo possível para que eu consiga conquistar essa situação, porque ela é desafiante para mim. Então, eu vou criar estratégias de enfrentamento assertivas para conseguir conquistar e me sentir realizado após a conquista desse desafio. Então, a gente vai ver um seguinte contexto em que a pessoa ela enxerga essas situações como sendo ameaçadoras. E a partir disso, ela sofre essas alterações emocionais. Uma primeira etapa, eu coloquei aqui quando a gente tem a suspeita, né? Quando a pessoa ela suspeita que pode ser que ela seja soro positivo. Nós temos três casos. O primeiro, que é quando a pessoa se apresenta voluntariamente para fazer o exame, né, testagem, no caso do centro de saúde, porque ela percebeu, né, que tem um comportamento de risco, ela pode nem ter os sintomas, mas ela percebe que teve um comportamento de risco e a partir disso ela já se pega, né, percebendo, reconhecendo que pode ser que sim, que ela tem que fazer essa testagem para verificar a soropositividade. Porque gera dúvida, né? A maioria das pessoas, quando elas vão voluntariamente fazer a testagem, a maioria é por dúvida, por receio ou por desconfiança. Um outro caso é quando ela detecta, né, a sintomatologia. Quando ela percebe que os sintomas já estão aparecendo, que ela teve, aí ela associa também, porque ela reconhece e lembra que teve algum comportamento de risco em determinado momento da sua vida, e aí passa realmente com essa associação a se sentir um pouquinho mais pressionada, né, a realizar a testagem.
E o terceiro é quando ela tem relações, né, com uma pessoa, com um companheiro que é soro positivo. E ela já fica, né, naquele pensamento, naquela ideia, naquela dúvida, realmente para realizar a testagem. Então, quando a pessoa suspeita, primeiro ela recebe uma situação em choque. Ela fica em choque, extasiada, com muita dúvida, com muito medo, com certo receio. Por quê? O diagnóstico, né? O primeiro passo, o primeiro pensamento que vem na cabeça é que esse diagnóstico eu tenho a possibilidade de morte. Então, se eu já tenho suspeita, automaticamente eu já penso que, se for comprovada, aquilo ali vai me levar à morte. Perda de esperança também, boas notícias. A maioria das pessoas, quando estão nessa época de suspeita, elas ficam com muito receio ao receber as notícias. Elas tentam procurar ao máximo, né, principalmente em meios informacionais, internet, televisão, livros, com os próprios profissionais, a respeito de notícias, como é que se dá o tratamento, como que faz, qual a expectativa de vida, qual a chance de melhora, como é que é realizado esse desenvolvimento, né, do próprio vírus da doença. Então ela fica na esperança, né, de receber alguma notícia, mas ao mesmo passo, quanto mais ela procura, quanto mais ela se informa, ela vai para um lado mais negativo. Então ela perde a esperança mesmo em receber essas notícias positivas. Principalmente porque ela está num campo de suspeita, de choque, então ela fica muito naquela dúvida, naquela ansiedade. Né? Medo e ansiedade, né? Obviamente, porque ainda está numa questão de suspeita. Então esse medo, né, esse receio, toda essa ansiedade por essa expectativa da testagem é muito alto. O prognóstico incerto, né, porque a gente sabe que não tem um caminho linear, um curso linear, né, da doença, automaticamente ela se sente numa incerteza, né, num caminho de incertezas. Incapacidade, porque com a suspeita ela percebe que vai ter toda uma alteração, uma mudança de vida e que vai ser difícil, né, todas essas mudanças, todas essas alterações e que vão fazer com que às vezes ela tenha que eliminar certos comportamentos, mudar algumas atividades e alguma rotina também. Medo e um certo receio também por conta da questão do medicamento e do tratamento. Quais as consequências que podem vir, que vão ser geradas com tudo isso. Muitas pessoas também na fase de suspeita se isolam muito, porque percebem que estão sozinhas nesse momento. Se não estão sozinhas, elas percebem que se for realmente, né, testado positivo, as pessoas vão afastar dela. Então ela já se isola com esse certo receio, com esse certo medo de depois ter que lidar com essa rejeição, com esse afastamento das pessoas. O risco, o medo de infectar outras pessoas caso teste positivo. Então elas ficam com muito medo, com muito receio de que caso sejam positivas, né, o risco aí de infectar outras pessoas também. Perda de capacidade cognitiva, física, social e de trabalho. Né? As pessoas também elas ficam muito focadas, né, em situações negativas, em pensamentos negativos a respeito dessa suspeita. Às vezes ela deixa de cumprir compromissos, de trabalhar, ela se sente totalmente desmotivada para fazer as atividades que ela sempre fez. Um segundo ponto também é a questão da depressão. Logo, elas pensam que, pela inexistência da cura, elas entram numa angústia muito profunda, uma tristeza muito profunda, ao pensar que realmente a vida acabou ali naquele momento, né? Pela suspeita ainda. E perdem o senso de controle de vida, porque percebem que agora, se for testado positivo, a partir daquele momento, elas estão na mão do vírus ou da doença. A vida dela já não tem mais um controle próprio. O controle agora, quem vai, né, direcionar é realmente o vírus ou a doença. E também é uma questão de recriminação, né, que elas ficam com muito receio nessa fase aqui da suspeita de serem recriminadas, de serem isoladas, de receberem um certo tipo de preconceito. Raiva e frustração por terem tido aquele comportamento de risco.
Então, elas ficam se culpando o tempo inteiro, ficam se lastimando, ficam remoendo essa situação, né, por muito tempo. Por que eu tinha que realizar aquele comportamento? Por que eu não fiz de uma outra forma, né? Então, elas sempre tendem a realizar essa questão de raiva e de frustração. A raiva é porque elas ficam no seu limite, né? A raiva, ela é o nosso limite, né? Quando a gente ultrapassa esse limite, aí a gente percebe que vem situações de irritabilidade, de nervosismo, de estresse. E essas pessoas, elas se sentem realmente, né, em determinado momento, como se tivessem ultrapassado o limite. Frustração por terem tido, né, justamente esse comportamento de risco, porque agora percebe que o futuro está fora das suas mãos. Culpa, justamente por ter se exposto, né, ao vírus, por ter tido a possibilidade de ter sido infectado, né? E ficam com problemas muito obsessivos, ficam pensando naquilo o tempo inteiro, por que eu fiz, por que eu tinha que ter tido esse determinado tipo de comportamento, por que eu não me preveni, né? Às vezes também elas ficam numa busca implacável pelo diagnóstico. Tentam fazer de tudo para não realizar o teste, tentam entrar em sites ou conversam com outras pessoas para tentar achar algum outros meios ou outros modos de saber se realmente é soro positivo ou não. Começam também uma mudança de hábitos alimentares. Por conta da culpa, né, elas se sentem que tem que mudar os seus hábitos alimentares, mudar o seu estilo de vida, mudar o seu comportamento. Né? Então, elas se preocupam muito com essa questão de doença e morte. Elas percebem que elas estão um passo mais perto, né, da morte. Então, elas tentam mudar a todo custo tudo que elas não fizeram durante a vida, até naquele momento de comportamento saudável, elas tentam fazer como uma maneira até mesmo de melhorar a situação na qual elas se encontram naquele momento. Mas o nosso papel nesse momento de suspeita é realmente, né, explicar, informar, acalmar um pouquinho, né, essa pessoa. É difícil essa parte, porque aquela ansiedade, aquela expectativa pelo resultado logo, né, prontamente, é muito grande. Mas quanto mais a gente acalmar essa pessoa e criar estratégias de enfrentamento, para caso seja positivo, para ela aderir e para ela realmente, né, trabalhar de uma forma eficaz no tratamento, melhor. Quanto menos, né, ela se sentir calma, tranquila, mais ela vai ficar estressada, irritada, nervosa e, consequentemente, né, ela pode aí gerar consequências para o tratamento e para o desenvolvimento do vírus ou da doença. Uma segunda etapa é quando a pessoa ela realiza o teste, né, e o resultado sai. Se o resultado for negativo, automaticamente, né, ela já se sente bem, ela já tende a mudar os seus comportamentos, né? Mas que essa ansiedade, gente, provocada pela dúvida, ela é muito grande. A pessoa ela fica muito ansiosa. Na maioria das vezes, né, elas ficam tão ansiosas, mas tão ansiosas que geram problemas biológicos, né? Ocasionando aí outros tipos de doença. Assim, tão estressadas também que o sistema imunológico ele tende a baixar, se tornando mais expostas, né, a outros tipos de risco também. No momento que conhece a notícia, né, se a testagem for negativa, ok, um alívio, uma descarga emocional muito grande, a pessoa ela faz vários tipos de promessa, ela tenta mudar os seus hábitos, tenta mudar o seu comportamento, né, tenta fazer juramentos até mesmo, né, de que nunca mais irá ter esses comportamentos de risco, que ganhou uma nova vida, que nasceu de novo. Então a gente escuta muito essas situações também, né? Quando recebem a testagem e o resultado negativo. Mas, por outro lado, quando recebem, né, infelizmente, a soropositividade aí, a primeira coisa que elas pensam é na questão do estigma. Como é que vou ser visto agora? Se as pessoas vão me aceitar? Se eu vou me aceitar? Como é que eu vou conviver agora com esse desenvolvimento? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Todos os meus planos, todos os meus sonhos, como é que eu vou adaptar ao tratamento? E logo elas se veem diante realmente da morte. Algumas fases que as pessoas passam, vou comentar um pouquinho a respeito agora,
Mas essas fases, as pessoas não passam número um, número dois, número três, né? Tem pessoas que não passam por todas elas, tem pessoas que vão de uma fase, pulam, depois voltam na outra. São fases que são parecidas com as fases do luto, mas que foram adaptadas, né, para essa questão aqui do HIV/AIDS. Por que são fases associadas ao luto? Elas foram retiradas através das fases do luto, justamente porque a primeira, né, sensação, a primeira percepção que a pessoa tem é de que vai morrer. E ela passa por essas fases de luto para com ela mesma. Então, algumas etapas, né, algumas fases, a gente tem aí uma primeira, que é o choque emocional. É um período em que a pessoa ela tem uma alternância muito abrupta de emoções, um desajuste emocional muito grande. Ela pode ter resposta de comportamento tanto de inibição, ou seja, um comportamento abruptamente passivo. Ela não sai de casa, ela não levanta, ela não come, ela não faz as suas atividades diárias, a sua rotina, ela já tem mais rotina. Ou então ela pode ir para o outro extremo, ter um comportamento completamente impulsivo, intencional, comportamento agressivo, aquele realmente de jogar tudo para o ar. A pessoa ela começa a comprar, a comer compulsivamente. É como se a vida fosse acabar hoje. Então ela tenta fazer tudo hoje, tudo o mais rápido possível, tudo que ela ainda não viveu, ela tenta viver durante esse tempo. Com isso gera vários tipos de comportamentos impulsivos, autodestrutivos até também. E elas ficam com muito receio de uma preocupação inicial, durante esse choque emocional inicial, com relação ao companheiro, caso tenha, ou companheira, né? E também a família. O que eles vão pensar, como é que vai ser minha vida daqui para frente, como vai ser a vida deles também daqui para frente, com o meu diagnóstico. E com isso gera muito sofrimento mesmo, esse choque inicial, porque a pessoa não esperava. E nesse momento, ela percebe a situação como sendo ameaçadora. Ou seja, ela vai além, né, de tudo que ela já tinha passado antes, uma situação completamente nova, porém ela se vê dentro de uma situação nova e negativa. No segundo estágio, na segunda fase, a gente tem a negação. Depois do choque inicial, normalmente a pessoa ela nega. Não, eu não tenho isso, não, eu não tenho motivo para ter isso, vou realizar a testagem novamente. Ela tenta de todo jeito, de todas as formas, realizar mecanismos de evitação para com esse comportamento. Muitas pessoas, ao negar, elas têm comportamento de risco e acabam transmitindo para outras pessoas também, tá? Porque elas negam, então elas não aceitam aquele diagnóstico, aquela condição. Elas tentam, de todas as maneiras, ter comportamentos desses de evitação e também de fuga. Qualquer situação, qualquer lembrança, qualquer pessoa que se remeta ao HIV/AIDS, elas tendem a fugir, não ter contato, porque elas não conseguem, nesse momento, se adaptar a essa nova situação. Uma terceira fase é a agressividade. Né? Nesse momento, por conta da sua ira, da sua raiva, de realmente ter recebido esse diagnóstico e agora ter que aceitá-lo, ao mesmo passo, ter que se adaptar, né, a essa vida agora que vai surgir dali para frente com o desenvolvimento, elas entram no estágio de angústia muito forte, e uma agressividade para com elas. Aqui a gente tem até comportamentos de autopunição, cortes, às vezes tentativas de suicídio, né? É uma agressividade muito grande. Elas querem acabar com aquela pessoa que acabou com a vida delas, que no caso são elas mesmas, né, na cabeça delas. Depois a gente vai para o pacto. Depois de todo esse momento de agressividade, elas vão para um pacto. Elas fazem promessas, juras, tentam barganha, né? Tentam uma troca aí. Não, mas daqui para frente, né? Se esse vírus ou se essa doença ela sair, ou se eu melhorar, ou se eu me curar, eu vou prometo, né, que daqui para frente eu vou ter um comportamento totalmente diferente, eu vou viver uma vida mais saudável, com hábitos mais saudáveis, vou só praticar o bem. A gente vê uma barganha muito grande como uma forma de atrasar a morte ou até mesmo de fazer uma troca. Um outro estágio, uma outra fase é a da depressão. Ela percebe que não adianta nada ela tentar atrasar,
esse diagnóstico, porque ele já está ali. Ela percebe e reconhece que ela tem que aceitar, de fato, esse diagnóstico. Mas, ao mesmo passo, ela tem que aceitar e realizar o tratamento. Ela percebe e reconhece que a vida dela dali para frente vai sofrer alterações, não só a dela, mas de todas as pessoas ao redor que estão com ela, né, o contexto social em si. E aí bate uma depressão, um humor muito depressivo, uma fase mesmo depressiva, aonde ela se afunda, porque o maior medo dela é justamente o diagnóstico, mas esse ela já recebeu. E o último passo é a aceitação. Nesse momento, ela já passou por todas as adversidades, ainda se tem desafios, né? E podem surgir outras adversidades no meio do caminho. Mas nesse passo, ela reconhece que ela consegue vencer. Ela amplia um pouquinho, né, a parte do pensamento, tira um pouquinho das cognições negativas, se volta um pouquinho para um olhar mais positivo a respeito daquele momento no qual ela se encontra. E aí essa pessoa ela vai conseguindo e vai começando a vencer essa angústia, a vencer os pensamentos e a questão da morte, que é muito, gente, a questão da morte ela é muito, ela prevalece muito, ela é muito forte nesse aspecto. Muitos também associam, né, o HIV/AIDS com a questão do diagnóstico do câncer, ao receber o diagnóstico. Porque são doenças que, ao receber, né, as pessoas já pensam, vou morrer. Né? É o primeiro pensamento, é o primeiro impacto que vem na cabeça. Aqui nesse momento da aceitação também, elas já começam a superar o sentimento de desamparo, elas percebem, né, que as pessoas já não vão mais abandoná-las, não vão mais sujeitar a esse preconceito, esses estigmas, né? Eles tendem a sumir um pouquinho. Ela percebe que por ela se aceitar, por ela conseguir se aceitar, a sua atual condição, o desenvolvimento, o tratamento, o diagnóstico, ela se reconhece também que as pessoas próximas vão fazer o mesmo. E elas passam também a pensar que já não estão mais indefesas. Elas conseguem sim formas de enfrentamento, se tornam pessoas mais fortes, mesmo diante de todo esse contexto, mas elas conseguem ressignificar e manter uma resiliência em alta. Depois a gente tem, né, durante a evolução aí da infecção, né, da AIDS, do HIV, que seria a questão do tratamento, a gente tem que as pessoas, os principais sintomas, né, as principais emoções que surgem é a ansiedade e depressão. Mas a pessoa ela vai começando a se adaptar um pouquinho a esse tratamento. Ela vai começando a criar estratégias de enfrentamento, a criar comportamentos que se adequem a esse tratamento e que auxiliem também uma maior efetividade do tratamento, para um prognóstico melhor. Né? Mas a ansiedade ela vem em frente a essa ameaça. Né? Ela vem em frente ao diagnóstico, ela vai e volta, vai e volta. Mas a tentar realmente criar estratégias para conseguir amenizar os sintomas da ansiedade, porque querendo ou não, quanto mais ela fica ansiosa, menos ela tende a acreditar no tratamento, menos ela tende a aceitar tanto o tratamento quanto a situação na qual ela se encontra, e mais chance ela tem de abandonar o tratamento também. Porque aí ela vai ter aqueles comportamentos de luta ou de fuga, né? Para não ter contato, por não acreditar e por realmente achar que o destino dela seria a morte. Quando a gente pensa em ameaça, a gente percebe que quando recebe o diagnóstico do HIV/AIDS, a ameaça ela é real. A gente sabe que, apesar né, do desenvolvimento, do tratamento, apesar de ter evoluído muito né, hoje em dia, ainda não se tem uma cura definitiva. Então, a pessoa ela convive, né, com isso aí para o resto da vida, né, com esse diagnóstico, com todas essas sensações e percepções também. A pessoa ela fica com muito receio com relação à sua imagem corporal, se vai mudar alguma coisa, se o tratamento também vai deixá-la mais feia ou menos desejada para com o outro. Ela se sente com menos autonomia, porque agora ela se vê nas mãos do vírus ou da doença. Ela se sente também rejeitada,
ela tem um certo medo de perder não só os familiares, os amigos, mas também o trabalho, toda a sua rotina, todos os seus hábitos, né, diários. E também uma questão econômica, né? A gente sabe que o tratamento ele não é barato, apesar de a gente ter uma saúde pública, algumas questões não são, né, dadas por essa saúde pública, então a pessoa ela tem que recorrer aí a meios particulares. E a questão da medicação, né, um certo receio dos sintomas da medicação. Ela se sente aí um pouquinho meio perdida, meio confusa nesse aspecto. E com isso a gente percebe, né, que quanto mais ela fica ansiosa, quanto mais ela fica estressada, quanto mais ela se sente irritada diante desse contexto, menos resposta imunológica ela vai ter. A imunidade abaixa, né, ela se sente mais fragilizada, mais vulnerável, e diante disso, mais com risco de contrair ou de ter outros tipos de doença também. Né? Outras questões que a gente vê também, observa, baseado aí já no diagnóstico, é os temores, né, os medos. O principal medo é realmente de contagiar ou de infectar outras pessoas. Porque se isso acontecer, ou caso aconteça, a culpa ela é muito forte mesmo. Na maioria das vezes, esses temores fazem com que essa pessoa ela não consiga se controlar emocionalmente. Então, a gente vê mudanças muito abruptas, de uma descarga emocional muito forte. E o suicídio? A gente percebe que muitas pessoas que recebem um diagnóstico de HIV/AIDS, elas têm comportamentos de autodestruição muito fortes. E elas tentam a todo instante realmente acabar com a própria vida. Porque para elas uma hora isso vai chegar, mas elas não querem esperar e nem querem mudar essa opinião, né, referente a essa percepção do vírus e da doença. Então, a incidência de suicídio ela é muito alta mesmo. E não só, né, da ideação, né, daquele pensamento de suicídio, mas também das tentativas. E as cognições, né, sobre a AIDS? Eu separei aqui algumas frases que a maioria das pessoas falam quando recebem o diagnóstico ou quando estão em tratamento. O que seriam cognições? Né? São justamente ideias, pensamentos, percepções, interpretações a respeito da situação na qual a pessoa se encontra. Na maioria das vezes ela tem percepções realmente negativas, né? Que é o que eu vou falar um pouquinho agora para vocês. Mas elas também procuram, né, também diversos tipos de conhecimento, imagens a respeito, né, desse diagnóstico. Uma primeira, né, que vem é que atualmente não existe nenhum tratamento eficaz para AIDS, então elas têm esse pensamento muito forte. Essa frase gera um certo tipo de impacto no comportamento delas. Muitas se veem totalmente abandonadas, né, perdem a resiliência, elas não conseguem realmente caminhar na vida, elas ficam completamente desmotivadas e elas entregam, é o famoso entregar os pontos nesse aspecto. Uma outra questão, outro pensamento que surge também é que as pessoas diagnosticadas de AIDS morreram em pouco tempo. Ou seja, eu não vou durar muito, minha vida está acabando, eu tenho que tentar fazer ao máximo, viver ao máximo, né? Até que isso aconteça, ou não. Ou eu não vou esperar a morte chegar. Eu vou lá e vou realmente desistir. Né? A vontade de sumir, a vontade de desaparecer, né? Todas essas questões elas são muito fortes e muito prevalentes também durante aí, o diagnóstico e durante o tratamento. Uma outra frase também que fica bastante na cabeça das pessoas: quando fizerem revisão médica no trabalho, me descobrirão. Aqui a gente já tem uma pessoa que ela não aceita, né? Já dá para ver um fundinho de não aceitação e que também não falou nada a respeito. Me despedirão quando souberem, meus amigos não me entenderão, vou ficar abandonado, né? Aí a pessoa ela passa, né, a se afastar, a se isolar, a faltar do trabalho,
com medo ou com receio de que o pessoal descubra e que a partir disso demita, né? Há demissão aí. E ou elas partem para um comportamento muito saudável, ou elas partem para um comportamento muito desajustado. Elas tendem a fazer mais exercício físico, cuidar da alimentação, ou então ao contrário, comportamentos totalmente autodestrutivos. Uma outra frase que surge: vou ficar sozinha, me abandonarão. Elas percebem que estão sozinhas, que a culpa foi delas de ter tido, né, de ter se infectado, e elas pensam que realmente, né, vai haver mudança na estrutura familiar, onde ninguém vai ficar lá dessa pessoa. E também, muito menos, né, quando é casado ou quando tem um companheiro, uma companheira, pensam que este vai abandonar. Uma outra frase: ninguém pode entender o que estou sentindo, meus amigos não aceitam e vai ser uma vergonha para a família. Eles pensam muito no que o outro vai pensar a respeito deles. Qual a percepção, qual o entendimento, qual a interpretação, qual a ideia que o outro vai ter a respeito dele. Isso é muito forte, muito forte. Eles têm muito medo de julgamento, de crítica, de preconceito, de exclusão. Eles ficam a todo instante hipervigilantes. Comentaram com a família, né? Comentaram com o pessoal mais próximo e tudo mais. Aí quando tem reuniões de família, por exemplo, né, ver os amigos ali ou ver os familiares ali conversando, né, num cantinho e tudo mais, logo eles já pensam que estão falando dele. Quando os amigos eles somem, né, porque estão trabalhando, ou porque viajaram, algo assim, e não conversam mais com eles, automaticamente já pensam que já foram abandonados naquele momento. Eles não se sentem mais seres ativos, participantes da sociedade. Eles já começam a se achar um fracasso, um zero à esquerda. Eles pensam que já não vão mais conseguir contribuir, não só com a família, mas também com a sociedade em si. E com isso, né, para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho a respeito do processo de avaliação e de um processo de intervenção psicológica. Quando a gente recebe, né, um paciente, no caso aqui agora, né, falando dentro de um contexto clínico, esse paciente ele chega, né, confuso, sem um norte, sem uma orientação. E o primeiro passo que a gente tem que realizar é realmente identificar, né, quais os problemas, quais as queixas mais prevalentes e mais fortes que estão aparecendo desde o processo do diagnóstico até agora a etapa do tratamento. Quais são as alterações emocionais mais prevalentes também que estão acontecendo e tentar, de todo quanto é tipo, basear uma intervenção em evitar crise. Quando o paciente ele entra numa crise, ele sai dela, ele consegue sair dela com ajuda, com apoio, com suporte, mas ao mesmo passo ele se sente mais vulnerável. E também ele se sente culpado por ter tido a crise. Ele se sente culpado porque se acha um fraco, percebe que não vai dar conta, que não consegue, e ao mesmo tempo, ele em crise, ele percebe que deu trabalho, que foi um trabalho, que é um peso, que é um fardo, não só para os familiares, mas também para um contexto social de amizade, de trabalho e tudo mais. Então, uma primeira etapa é a gente avaliar, né? Quando esse paciente ele chega para a gente deve considerar alguns aspectos dentro do processo de avaliação. O primeiro é informar, procurar saber como é que foi essa transmissão, quais os meios, né, de prevenção agora que esse paciente ele está tendo após o diagnóstico, qual o tratamento que ele está, em qual etapa do tratamento, quais tratamentos estão sendo realizados. Tentar realmente, né, fazer uma anamnese desse paciente, colher o máximo de informações possíveis para que depois a gente venha realizar uma intervenção. Verificar a situação clínica dele, né, como é que o organismo, como é que o emocional, como é que o social, ele está se desenvolvendo durante esse processo de tratamento, quais as principais preocupações desse paciente e que ao mesmo passo faz com que ele se sinta mais estressado, mais nervoso, mais ansioso também. E identificar também, gente, os recursos que esse paciente ele tem. Quais as ferramentas, quais os suportes que ele tem que a gente pode, né, usar isso para que ele se sinta cada vez mais forte, mais empoderado,
dentro desse tratamento. E também avaliar o apoio social. Não é só conversar com esse paciente, ele faz parte de um contexto social. A gente tem que partir do pressuposto que nós somos indivíduos biopsicossocial. Então, a gente tem uma carga, um fator biológico, a gente tem um fator psicológico e um fator social. O biológico é uma análise clínica, né? O psicológico é justamente essa avaliação e essa intervenção. E o social, chamar essa família, chamar as pessoas próximas para conversar, para compreender, para entender, até mesmo para dar uma orientação e aconselhamento, para dar suporte para esse paciente durante o processo de tratamento que não é fácil. E um segundo aspecto seria a intervenção propriamente dita. Né? Nessa questão aqui da intervenção, o primeiro passo é realmente verificar as capacidades de enfrentamento. Verificou as capacidades de enfrentamento, o que aquele paciente ele tem, né, de comportamento para motivar, né, para engajar nesse tratamento, é fortalecer. Então, é identificar esses enfrentamentos para que também ele consiga se sentir mais autônomo, mais ativo durante esse processo, para que ele mesmo tenha as suas próprias decisões e se responsabilize por elas. Muitas das vezes, esse paciente ele assume uma posição passiva. Uma porque ele não quer decidir, porque ele se acha incapaz de realizar alguns tipos de decisão, então ele deixa para o outro, no caso, para o profissional ou uma pessoa próxima decidir por ele. Até mesmo porque, se a decisão for errada, ele já se livra do senso de culpa, né, ou do senso de negatividade por ter feito a escolha errada. Então, ele coloca isso para com o outro. Mas a maioria das vezes eles não fazem essas escolhas justamente porque eles acham que não conseguem, que não são capazes, que não estão no momento propício a realizar decisões a respeito da sua própria vida. Então, é realmente fortalecer essas estratégias de enfrentamento desse paciente para que ele consiga decidir, para que ele se torne um indivíduo ativo dentro de todo esse processo de tratamento. Um primeiro passo também, esse segundo primeiro passo, né? Um segundo passo é justamente ajudar, né, durante esse processo para que ele não se isole, para que ele não pense que as pessoas elas vão confrontá-lo com estigmas, com preconceitos, com críticas, com julgamento. É tentar compreender a percepção que ele está tendo da atual situação na qual ele se encontra. Tentar eliminar pensamentos distorcidos, que são aqueles pensamentos que são o contrário da realidade. São pensamentos completamente negativos e que distorcem a realidade na qual ele se encontra. Novamente, pode prejudicar o tratamento, esse tipo de pensamento. Reduzir as alterações emocionais, tentar manter esse paciente um equilíbrio, né, numa homeostase emocional, o mais forte possível. Óbvio que vão ter recaídas. Em determinadas situações, a gente vai ter essas alterações, porque no decorrer de todo esse processo, ele vai vivenciar e experimentar vários tipos de desafios, várias questões fora da realidade dele, que ele nunca tinha visto, né? Várias adversidades. E que a gente tem que tentar manter ao máximo, né, esse equilíbrio emocional. Um outro aspecto também, quando ele solicitar, né, dar uma informação bem clara, adequada, sem rotulações, sem colocar esse paciente como um rótulo, né, HIV/AIDS. Ele é uma pessoa, e fazer com que ele enxergue também que ele é uma pessoa para além do diagnóstico. Senão, ele vai resumir a sua vida inteira para com o diagnóstico. É como se ele vivesse somente em prol daquele diagnóstico. E ensinar também estratégias de autocontrole, para que ele consiga realmente, né, ter um comportamento mais assertivo, se controlar, para que ele consiga manter as suas decisões, as suas estratégias em prol, né, de todo o tratamento aí. Então, é realmente, né, basear toda uma intervenção em 3 níveis de resposta, que é uma parte cognitiva, que é dos pensamentos, das interpretações, da visão que eu tenho a respeito da situação em si. Um contexto também fisiológico e emocional. A ansiedade, ela mexe muito com o fisiológico, né? O estresse, as emoções de uma maneira, né, geral. Mas a ansiedade e o estresse, eles são mais prevalentes durante todo o processo.
Então, eles causam muitas reações fisiológicas, né? Então, trabalhar essa parte fisiológica, um equilíbrio emocional, né? E também a parte comportamental, para que ele mude, para que ele se reintegre, para que ele tenha, né, mudanças positivas de hábitos saudáveis, de uma rotina também mais saudável, para que ele goste, para que ele se perceba, se reconheça. Assim, ele vai aumentar a sua autoestima, seu autoconhecimento, vai passar a gostar mais de si, consequentemente, ter mais esperança, se sentir mais motivado para toda essa questão e para todos os desafios que ele vai enfrentar dali para frente. E pensar que ele não está sozinho. Sempre reforçar essa ideia, né? E reforçar também o apoio social que ele tem. Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Então, em nome do Diretório Acadêmico de Biotecnologia, eu só tenho que te agradecer por você ter aceitado o convite e falar que a palestra foi realmente muito boa, vai servir bastante para tirar várias dúvidas, eu acho que de gente que até não tinha noção desse tipo de coisa. E para os inscritos, a palavra-chave do dia vai ser psicologia. E aí vocês devem preencher essa palavra no formulário que vai ser enviado no último dia do evento. Muito obrigada pelo convite, Isabela.